Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais um vídeo. Hoje a gente vai entrar no capítulo 5. Esse capítulo 5 vou dividir em alguns vídeos, né? Hoje a gente vai ver dois conceitos. Aliás, um deles é o conceito de atraso de grupo, certo? Então, nesse capítulo, esse capítulo acho que é o capítulo 5 do livro, ele é chamado Análise de Sistemas Linear Invariantes no Tempo por Transformada. Então, é basicamente um capítulo, repito, é o capítulo 5, em que a gente vai ver algumas propriedades de sistema usando transformada de Fourier e transformada Z, que foi basicamente o que a gente estudou até agora, transformada de Fourier e transformada Z. Então, nesse capítulo, a gente vai ver algumas propriedades de sistema usando essas transformadas, tá? Ok? Então, a gente, se vocês estão seguindo direitinho pelo livro, a gente pulou o capítulo 4. A gente viu o capítulo 2, foi o primeiro, o capítulo 3, que é o de transformada Z. A gente pulou o 4, está vendo o 5, porque o 5 é muito ligado ao 2 e o 3, certo? A gente vê o 5, depois a gente vai ver o 4. Tá? A gente vai inverter a ordem. Ok? Então, nesse vídeo de hoje, que é a primeira parte desse capítulo 5, sobre análise de sistemas LTI por transformada, a gente vai ver especificamente o conceito de atraso de grupo. Ok? Que é um conceito relacionado à fase da resposta em fase de um sistema linear invariante no tempo, né? A resposta em magnitude é algo que a gente tem uma boa noção do que significa, mas a resposta em fase é mais difícil de ter um significado físico para ela. É isso que a gente vai estudar hoje, certo? Para que a resposta em fase de um sistema serve, tá? Então, esse capítulo 5, na verdade, ele tem muita coisa repetida com o capítulo anterior, certo? A gente não vai ver o capítulo 5 inteiro, a gente vai ver partes dele, certo? Mas, assim, algumas partes dele são coisas muito repetidas que eu já mencionei durante o capítulo 2 e 3, certo? Então, algumas partes eu vou pular, mas assim, vocês devem ler, tá? Eu não vou falar porque vai ser repetido, mas vocês dão uma lida em casa que vocês vão ver que não tem nada de realmente novo, tá? Ele começa reprisando o que a gente já viu, né? Talvez justamente porque ele pula o capítulo 4, no capítulo 4 não tem nada a ver com isso, né? Mas enfim. Então ele começa no capítulo reprisando o que a gente já viu, né? Que um sistema pode ser caracterizado por uma convolução através de sua resposta a impulso, né? Pode ser caracterizado pela sua resposta em frequência, que é a transformada de Fourier da resposta ao impulso, né? No domínio da frequência, transformada Z. E pode ser expresso no domínio da transformada de Fourier, desculpa. E pode ser expresso no domínio da transformada Z através da função de sistema, que é a transformada Z da resposta ao impulso. Então, temos a resposta ao impulso no tempo, transformada de Fourier obtém a resposta em frequência, e se for transformada Z da resposta ao impulso, obtém a função de sistema, o H de Z. São as três formas básicas de representar o sistema. Além dessas, existe a equação de diferença, que são aqueles coeficientes A e B. Ok? A gente já viu nos últimos capítulos, nos exercícios, como achar uma sabendo a outra, né? Da resposta impulso, achar a resposta de frequência, função do sistema, ou tendo essa, ou vice-versa, ou achar os coeficientes de diferença, enfim. Isso aí a gente já viu, teoricamente, é para estar sabendo já nesse momento, tá bom? E a gente viu isso também, né? Transformada Z da saída é o da entrada, é a transformada Z da entrada vezes o da resposta ao impulso, seja a função de sistema, ok? Tá bom? Esse capítulo aqui a gente vai mais focar em sistemas, tá? E aí ele revisa também como seria isso na transformada de Fourier, né? Ok? Tá aqui a transformada de Fourier. Se eu expressar em termos de módulo de fase, eu tenho isso, né? Em forma polar, né? Se eu expressar em forma polar na fase, eu tenho isso, tá? Ou, desculpa, na magnitude eu tenho isso, e na fase eu tenho isso. Virou soma. Por que virou soma? Porque na forma polar eu tenho x, por exemplo, é módulo de x vezes exponencial de j a fase de x, né? Então fica exponencial, e para o h é módulo do h, exponencial j a fase do h. Então fica exponencial j ao h vezes exponencial j a fase do x, aí as fases se somam, tá? Então as fases são somadas, ok? E esse aqui é chamado resposta em magnitude, e isso resposta em fase, né? A resposta em magnitude de um sistema, ela vai me dizer quais as frequências que estão sendo aumentadas ou que estão sendo atenuadas na saída em relação à entrada, né? Então, se numa certa frequência W esse valor é grande, significa que o sistema de saída ele vai ter aquela componente de frequência mais forte do que tinha na entrada.
E se para uma certa frequência ômega, né, desculpa, frequência ômega, esse valor da resposta de magnitude for pequeno, então significa que na saída, o sinal de saída, o y de n, vai ter essa componente de frequência com menor amplitude do que na entrada. Tá? Ou se for zero, significa que aquela componente daquela frequência não vai estar presente na saída. Tá? E hoje a gente vai ajudar para que serve isso aqui. Certo? Para que serve a resposta em fase. Tá? Ok? Aí ele revisa também filtros seletivos em frequência. A gente já estudou, né? Filtros seletivos em frequência. Eu estou só fazendo essa revisão aqui rapidamente antes de entrar no ponto principal do vídeo, tá? Só para seguir a ordem do livro, tá bom? Então, passa baixa, ele vai rejeitar todas as altas frequências e deixa passar apenas as frequências que sejam menores do que ômega C, tá? Então, tudo que é menor do que ômega C, ele deixa passar, tudo que é maior, ele rejeita, tá? Isso aqui é a resposta a impulso, a gente já fez isso aqui, tá? No capítulo 2, tá bom? O passa alto, eu já mencionei isso também ao contrário, né? Ele deixa passar todas as frequências maiores do que ômega C e rejeita quem é menor, né? E essa é a resposta a impulso também, tá bom? E aí, como a gente já mencionou, esses filtros são não causais, né? Que são infinitos para os dois lados, ó. Tanto passa baixa quanto passa alto são infinitos para os dois lados, então eles são não causais nem causalizáveis, tá bom? Ok? Então aqui a gente vai chegar na parte que eu quero. Isso aqui que eu vi até agora nesse capítulo 5, ó. Se você começar aqui no capítulo 1, essa é a introdução, 5.0 e 5.1. Então, vocês dão uma lida nisso aí, mas não tem nada de realmente novo. O que vai ter algo de novo é esse 5.1, 5.1.2, tá bom? Esse 5.2 a gente vai ter a noção do que é uma distorção de fase e deslocamento, tá? Ou seja, em outras palavras, a gente vai ver para que serve uma resposta em fase. O que a resposta em fase faz com o sinal? Tá? Para isso, eu sempre costumo fazer o seguinte, tem um exercício muito bom no livro, que é o 5.57. Então, eu vou fazer esse exercício agora, porque esse exercício ele é muito bom para fixar esse conteúdo do conceito, que a gente vai ver que é um conceito chamado atraso de grupo. Certo? Esse atraso de grupo que vai nos dizer para que serve a resposta em fase. Tá? Então, a gente vai fazer o exercício 5.57, que ele vai introduzir o conceito de atraso de grupo. Tá? Então, vamos lá. Esse exercício 5.57 diz o seguinte, na imagem mostrada nessa figura aqui, ó, o sistema entrada-saída normal, certo? Assuma que a entrada pode assumir essa seguinte forma aqui, esse formato, ó, certo? Ou seja, o x de n é o S de n vezes um cosseno de ômega 0 n, ok? Então, assuma que S de n é low pass, certo? O que é esse low pass aqui, pessoal? Low pass significa passa baixa, certo? Ou passa baixa ou enfim, tem outro nomezinho que me fugiu agora, enfim. Ou banda de base, é isso. Passa baixa. Significa simplesmente o seguinte, um sinal low pass, um sinal em banda de base. Na verdade, esse passa baixa, esse nome é usado mais para sistemas. A gente costuma usar a terminologia passa baixa para sistemas, certo? E quando é sinal, a gente usa em banda de base. Tá? É porque em inglês é tudo low pass. Eu posso dizer em inglês que um sistema é low pass, um sinal é low pass. Em português, normalmente, se for um sinal, a gente diz que ele é um sinal em banda de base. Certo? E se for um sinal em banda de base, um sinal. Se for um sistema, a gente diz que passa baixa. Esse low pass aí quer dizer o seguinte, quer dizer que esse sinal xn as componentes de frequência estão em torno da frequência zero. É isso que quer dizer, certo? Ou seja, esse S de n é um sinal cujas componentes de frequência estão em torno da frequência zero. Não estão em altas frequências, estão em torno da frequência zero. Certo? Ou seja, ele só tem componentes de frequência entre uma certa, tá aqui, ó. Esse low pass quer dizer isso aqui, ó. Ele tá aqui, a componente de frequência dele quer dizer isso aqui, ó. As componentes de frequência estão entre mais ou menos delta, certo? Ou seja, a partir da frequência delta, mais delta ou menos delta, é zero, a transformada de Fourier, certo? Ele tá confinado a transformada de Fourier entre mais ou menos delta. Isso é um sinal em banda de base, tá? Okay? E ele diz também que esse sinal é relatively low narrow band. O que esse relative narrow band aqui quer dizer? Narrow band significa banda estreita. Significa que a largura de banda dele é pequena. O que é a largura de banda de um sinal? Largura, deixa eu ver se tem algum desenho aqui, tem não, né? Largura de banda de um sinal, certo? Seria simplesmente o tamanho da faixa de frequência que ele ocupa, certo? Lá vou eu fazer meus desenhos aqui, né? Horríveis em geral, mas eu imagino aqui a transformada de Fourier, certo? Ó, tá?
imagina que aqui é a transformada de Fourier dele, ele ocupa essa faixa aqui, ó. Aí vamos supor que isso aqui seja aquele delta lá, vou chamar de, sei lá, vou chamar de W aqui, porque delta não dá para descrever, W, certo? Enfim, tá? Ok. Ops, droga. Enfim, menos... Ai, droga. Menos W, isso aqui. Ok. E aqui mais W. W. Certo? Então, esse W aqui seria a largura de banda. W. Certo? Ok? Porque normalmente o sinal, se ele for real no domínio do tempo, na frequência ele é simétrico, né? Se ele ocupa uma banda W no lado positivo, ele vai ocupar uma banda W do lado negativo também. Certo? Então, assim, a gente pega só o lado positivo, tá? É porque é para estar simétrico. Não está simétrico, mas finge que isso aqui está simétrico, tá, pessoal? Então, assim, a gente pega só o positivo, normalmente, tá? Então, a largura de banda seria W aqui, tá? Então, basicamente, o que ele está dizendo é que a largura de banda que ele está chamando de delta aqui é pequena. Narrowband, banda estreita é isso, é uma largura de banda pequena. Então, ele é de banda de base e banda estreita, ou seja, em torno da frequência zero, e essa banda é pequenininha. Esse W é pequeno, tá? É isso que ele quer dizer. Com isso aqui sendo muito pequeno, tá aqui, ó, very small. Em particular, ele é muito menor do que essa frequência aqui, ó, essa frequência ômega zero, tá? Ou seja, esse sinal aqui, então isso é o x de n, é um sinal basicamente desse tipo aqui, o S, desculpa, o S, só que esse W aqui é bem pequeno, ou seja, ele é bem estreitinho assim. Ele é bem estreitinho assim, ó, tá? Seria isso. O S é assim, tá? E esse x? O x... ele está multiplicado esse S por um cosseno. A gente costuma chamar isso aqui de portador, esse cosseno, tá? Para quem já fez princípio de comunicações, deve ter visto isso. Isso aqui é o princípio que a gente chama de sinal modulado em amplitude, né? Sinal AM, amplitude modulation, né? A gente costuma chamar esse cosseno aqui de portador. Então, esse W0 é a frequência da portadora. Ele está dizendo que a frequência da portadora é muito maior do que essa largura de banda, né? Essa largura de banda aqui é bem pequena, tá bom? Ok? E, enfim. Beleza? Então, por que esse sinal aqui, o que significa? Se a gente voltar lá para a propriedade do deslocamento no tempo e na frequência, o deslocamento na frequência, na verdade, você lembra que quando a gente viu isso, tá? Não sei se vocês lembram. Quando a gente multiplica por uma exponencial complexa no domínio do tempo, a gente desloca na frequência o sinal, né? A gente está deslocando, tá? E quando a gente multiplica, então, por um cosseno, só um instante. Então, tá aqui, ó, no domínio da frequência, né? Se eu multiplico por uma exponencial complexa, eu desloco de ômega zero. Se eu multiplico por um cosseno, vamos lembrar, cosseno de x é elevado a jx mais é elevado a j menos x dividido por 2. Então, quando eu multiplico com cosseno, eu estou deslocando para a direita e para a esquerda na transformada de Fourier, né? Acontece isso, ó. Tá aqui um transformado de um Fourier de sinal. Quando eu multiplico com cosseno, acontece isso. Eu estou deslocando para a direita de ômega c e para a esquerda de ômega c também. E eu diminuo a amplitude por um meio, tá? Então, ocorre isso, tá? No domínio do tempo, seria isso que ocorre, ó. Esse sinal S seria esse sinal aqui, ó. Certo? Esse sinal aqui, certo? E esse outro aqui bem rápido é o x, certo? A gente chama de, modulação em amplitude, a gente chama isso também do seguinte, a gente chama esse cosseno a portadora, né? E esse x a gente chama também desculpa, o S. O S a gente chama de envoltória, certo? O S seria a envoltória e o cosseno seria a portadora, né? E o x de n a gente chama de sinal modulado, né? Por que é envoltória esse S? Porque aqui, ó, porque esse x de n ele vai ser um cosseno cuja amplitude é o S, entendeu? Ou seja, aqui o que eu tenho? Eu tenho um cosseno aqui, ó. O x é isso, que está variando bem rápido. É um cosseno e a amplitude desse cosseno é o S. Então, esse S é a envoltória dele, está envolvendo o cosseno. Então, por que a gente chama esse S de envoltória, né? E esse cosseno é a portadora, tá? Ok? Então, por isso que esse S ele tem que ser de banda estreita, porque se esse S variar muito, esse X aqui tem que variar muito mais rápido do que a envoltória. Se a envoltória variar muito rápido, aí não vai ficar bonitinho assim desse jeito. Basicamente é isso, tá? Ok? Beleza? Mas o que a gente vai usar mais disso aqui, ó. O X ele vai ser deslocado para a esquerda e para a direita de ômega C. Tá? Então, se o S é desse jeito aqui, como eu falei, o X eu vou deslocar para cá e vou deslocar para cá. Tá? Então, como ele está dizendo aqui, ó,
E isso aqui, assim, é bem legal, isso aqui é bem comum, assim, processamento de sinais, alguns sinais desse tipo aqui, que é o sinal, porque é assim que eu desloco um sinal na frequência, tá? Aqui tem a particularidade de que esse S é de banda estreita, mas normalmente quando eu desloco um sinal, isso tem que acontecer. A portadora tem que ser muito maior que a largura de banda do sinal que eu estou modulando, tá? Então isso é super comum, toda vez que eu quero deslocar um sinal na frequência, eu faço isso, e esse S, ele tem que ser realmente de banda muito menor do que a frequência da portadora. Tá? Porque senão não acontece isso aqui, ó, bem bonitinho. Ó, vai haver perda, enfim, iria haver perda de informação. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso. Ok? Então, ó, o X ele é banda estreita também, só que ele não é mais banda de base. O X está centrado numa frequência mais ou menos ômega zero, como isso aqui. Mais ou menos ômega zero, tá vendo? Então ele é banda estreita, mas ele está centrado na frequência mais ou menos ômega zero. Não é mais banda de base. Ok? Aí na letra A não esquenta. Tá? O que importa mesmo é a letra B e a C, tá? Na verdade, a letra B é o que importa mesmo. A letra A é um esquenta, tá? Ela que vai definir, a letra B é o que vai definir o conceito de atraso de grupo, que é o principal objetivo do vídeo de hoje, certo? Então, vamos lá. Na letra A, ele diz o seguinte: suponha que eu tenho um sistema que não tem resposta em magnitude, resposta de magnitude igual a 1. O objetivo da gente aqui é ver a resposta em fase. O que a resposta em fase faz com o sinal de saída, certo? Então, não tem resposta de magnitude, está zerada. A resposta de magnitude é 1. Zerada não, 1, né? Não faz nada, 1. Tá? E a resposta em fase é isso aqui, ó. Ele é constante. Ele é constante. E tá aqui, só que aqui ele é mais φ0 e menos 0. Professor, por que mais φ0 e menos 0? Lembra que a transformada de Fourier é conjugado simétrico? A gente viu isso no capítulo 2. Transformada de Fourier é conjugado simétrico, ou seja, o lado positivo é o conjugado do lado negativo, tá? Aí significa dizer que a magnitude da transformada de Fourier, espaços são reais do domínio do tempo, né? Que é o caso aqui. Significa que a magnitude ela é simétrica em relação ao eixo, né? É uma função par, e a fase é uma função ímpar. Vocês lembram disso, né? A fase é uma função, ela tem sempre assim, desse jeito aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó, antissimétrica, né? Então tá aqui, a fase é antissimétrica, tá bom? Por isso que ele tá colocando assim. Tá bom? Ok? Então, assim, supondo que isso aqui acontece, demonstre isso. Ó. Demonstre que a saída vai ser dada por isso. Tá? Ok? Eu vou copiar aqui pra gente isso aqui, ó. Vou aqui pro solução do manual, porque a gente tem que provar isso aqui, ó. Vou deixar aqui pra gente ficar vendo, tá? Deixa eu aumentar aqui, pronto. Vou copiar isso também. Aproveitar e copiar isso aqui. Deixar copiado aqui, pronto. Letra A, letra B a gente não vai ver agora, né? Então, vamos lá só para a letra A agora. Então, vai lá. Então, tá aqui, ó. O X, ele começa aqui, replicou aquela equação que tem... aquela equação aqui, ó. Essa equação de cima do X, ó. Aqui, essa equação, ele replicou, tá? Ali. Aqui, ele replicou. Tá? Aí, agora, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente substituir a definição do cosseno, né? Como eu falei. Então, cosseno de ômega n de ômega 0n vai ser 1 meio de exponencial de j ômega 0n mais 1 meio de exponencial de menos j ômega 0n. Aqui é só a definição do cosseno e multiplicou o s. Tá? Ok? Então, só fez colocar a definição de cosseno, nada mais. Para cá, ele calculou a transformada de Fourier. Aí, o que ele fez? Ele fez a propriedade de deslocamento que eu acabei de mencionar. Essa propriedade de deslocamento aqui, ó. Seria essa propriedade aqui, tá? Multiplicar por exponencial complexa, eu desloco, né? Que eu acabei de falar. Ou seja, essa parte aqui vai ser deslocado de menos ômega 0 e essa parte aqui de mais ômega 0, como está escrito aqui embaixo. Então, só fez aquilo que eu já tinha mencionado, tá? Nada demais, tá? Bom, agora vamos para a saída. A saída, ele já calculou a saída, né, da transformada de Fourier, né? Que é a transformada de Fourier da entrada vezes a resposta em frequência. E aí substituiu o x, ó. Ele substituiu o x aqui, tá? Tá bom? Só que aí ele substituiu o fato que ele já substituiu, ele olhou aqui no gráfico e já escreveu quem é a resposta em frequência, né? A resposta, ó, esse cara aqui, ó, esse ômega menos ômega 0 foi o cara que foi deslocado para a direita, é esse aqui, ó, certo? O ômega menos ômega 0 é o que foi deslocado para a direita, é o que está no lado positivo. Então, esse aqui é o que está no lado positivo, ó. Esse aqui é o do lado positivo, tá? Então, quem é a resposta em frequência aqui desse lado positivo? Ora, a magnitude é 1, né, que ele disse,
E a fase aqui é exponencial de menos j φ zero. Tá aqui, ó. Isso aqui é a resposta em magnitude. Tá? Para as frequências positivas. Tá? E para as frequências negativas, esse aqui, ó, ômega menos ômega zero, é esse cara aqui, ó, que foi deslocado para a esquerda. Tá? Então, ele está deslocado para a esquerda no eixo negativo. Então, aqui é a resposta em frequência aqui, ó, a magnitude é 1, e a fase é exponencial de menos j φ zero. Está aqui a fase. Ó. Essa aqui é a fase. Então, ele só veio substituir nessa equação aqui, ó, ele só pegou essa equação aqui e substituiu o ômega, onde é o positivo, ele botou exponencial de menos j φ zero, e na parte negativa, exponencial de mais j φ zero. Né? Lembrando, na frequência positiva, a fase é negativa, e na frequência negativa, a fase é positiva. Aí vai ver no final porque que sempre é assim. Sempre ocupa esses dois quadrantes, o segundo e o quarto quadrante. A gente vai ver por quê. Tá? Então, chegamos aqui é a expressão da saída. Tá? A expressão da saída. A gente vai fazer agora para calcular a saída, só que na frequência. Né? Para calcular a saída no tempo, a gente vai calcular a transformada de Fourier inversa. Tá? Para calcular a transformada de Fourier inversa, a gente vai fazer agora o inverso dessa propriedade. Ó. A mesma coisa, só que agora da frequência para o tempo. Tá? Da frequência para o tempo. Então, ó, daqui para cá, isso aqui é uma constante, que ele deixou, ó. Isso aqui, vamos ver logo isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Vai ser o S de N, ó, multiplicado por um exponencial complexo. É isso aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um zoom aqui, ó. Só essa parte, ó. Então, eu usei essa, mais uma vez, eu usei essa propriedade, ó. Deslocamento na frequência é multiplicado por exponencial complexo no tempo. Então, aqui eu só multipliquei pelo S de N e pela exponencial complexa. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é o S de N multiplicado por exponencial complexa. Só que a exponencial complexa agora é com o ômega zero negativo. Tá? Então, repito, essas duas partes aqui de cima, dos quadradinhos vermelhos aqui, dos retângulos vermelhos aqui em cima, são essas duas partes aqui embaixo que eu fiz o inverso da propriedade do deslocamento da frequência. Tá bom? Isso aqui, essas constantes, ele só colocou aqui, ó. Tá aqui um meio. Ele colocou um meio e essa constante aqui ele incorporou na frequência. Ó. Tá aqui, ó. Ok? Menos j φ zero, ele colocou menos φ zero aqui porque o j está aqui. Ok? E aqui é a mesma coisa, ó. Esse 1 meio aqui, esse 1 meio ele incorporou aqui, tá? E esse exponencial de j φ zero ele incorporou aqui, ó. Professor, mas aqui tem um sinal de menos. É porque tem esse menos aqui. Aí menos com menos fica mais, ó. Tá com o sinal é mais aqui. Então pronto, ele incorporou esses dois aí, chegou nisso aqui. Ora, aqui, se você observar bem, isso aqui, ó, você tira o S de N, certo? Tira o S de N em evidência. Isso aqui fica justamente o cosseno. Tirando o S de N, essa parte de cima fica justamente o cosseno. Ó, disso aqui, de ômega 0 N fizeram. Então, demonstrou que a saída é isso. Tá? Demonstrou que a saída é dada por isso. Ou seja, a saída está aqui como ele queria demonstrar. Está aqui, ó, exatamente o que ele queria demonstrar. O que ele queria demonstrar está aqui. Certo? Beleza? Pessoal, então, fizemos o item A. Para que você vai ver esse item A? Ele é mais um esquenta, como eu falei, tá? Ele é mais um esquenta, não vamos, enfim, tirar muitas conclusões daqui desse item A, não, tá? Só isso, só que o que aconteceu foi que o sinal de entrada, o sinal de saída, o S, o sinal de saída desse S não aconteceu nada com ele. A envoltória, né, que eu chamei esse S de envoltória, não aconteceu nada com ele. Só essa portadora que teve um atraso de φ zero na sua fase inicial. Esse sistema só fez isso com ele. Ele deu um atraso na portadora, tá? Ok? Então, vamos para a letra B, que, como eu falei, é a parte mais importante. Então, na letra B, a letra B é semelhante, só que agora, ó, ele continua tendo resposta em magnitude igual a 1, eu continuo, sem querer saber de resposta em magnitude, só quero saber a influência da resposta em fase, só que agora a resposta em fase é dada por isso. Ó. Aqui um pouco ruim. Ó, tá aqui a resposta em fase. Ó, certo? Agora, ele não é mais constante, ele tem uma inclinação, ele é uma reta, aqui com inclinação menos ND, e aqui uma reta com inclinação menos ND. Bom? Mais uma vez, aqui você está vendo que ele fez de forma que fosse antissimétrico, tá? Que a parte negativa é menos a parte positiva, são ímpar, tá? Por isso que ele tem essa cara, tá? E mais uma vez ele está usando sempre aqui o segundo e o quarto quadrante, a gente vai entender por que mais tarde, tá? Então ele quer que você prove isso agora, quer que você demonstre isso, tá? E aí depois isso aqui, que é praticamente a mesma coisa, enfim, certo? Praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou copiar aqui também, ó, isso aqui, que ele quer que a gente demonstre. Vou deixar aqui, né, aqui já foi a letra B está aqui. A gente quer chegar nisso aqui, ó. Vou colocar aqui.
E vou ver se dá certo copiar também essa figura aqui. Para a gente ficar olhando aqui. Ops. Vou diminuir aqui. A letra C, pronto. Tá vendo como é pequena? A questão nem é grande, né? Vou deixar aqui, pronto. Vou diminuir um pouco. Tirar essa fotinha aqui. Esse barulho é daqui, viu? Para tirar essa foto. Então aqui, a saída, né? Ele vai calcular aqui, ó, a saída, a entrada vezes a resposta do impulso, domínio da frequência, tal como ele fez aqui, né? Certo? Aqui na entrada. Só que agora a resposta em frequência agora mudou. Então, mais uma vez, isso aqui ele continua utilizando. Eu vou trazer para cá também, ó, essa equação aqui. Então, essa parte aqui é o lado, como eu falei, é o lado positivo. Certo? Essa aqui é o que eu coloquei para a direita, então está no lado positivo. Então, quem é a resposta em frequência aqui, ó, no lado positivo? Isso aqui é uma reta, tá? A equação dessa reta aqui, ó, do lado positivo, certo? Vai ser o seguinte, se a inclinação dela é ND, ela é menos ND, ômega, e o termo inicial é φ0, né? Menos, aí φ0. Vou escrever assim, ó. Vou botar P0, esse P0 seria o φ, tá? Vamos escrever φ, vai ficar grande. Vou dar φ aqui, ó. Então, essa é a equação dessa reta, ó. A inclinação é ND e o termo independente é φ0, tá? Então, essa é a resposta em frequência para as frequências positivas. Tá aqui ela, ó. Tá aqui essa resposta em frequência, tá aqui, ó. Tá? Então, logicamente não tem resposta em magnitude, né? Que ele falou lá. Então, só tem resposta em fase, tá aqui a fase, ó. Menos φ0 ND. Menos ômega ND. Menos φ0. Menos ômega ND menos φ0, tá aqui. E no lado negativo, para frequências negativas, né? A equação dessa reta aqui também é menos ND vezes ômega, só que agora o termo independente é mais φ0. Então, só muda isso aqui, ó. Tá? Mais φ0. A equação para o lado negativo, né? Que é esse cara aqui, ó. Esse cara foi deslocado para a esquerda, então está na parte negativa das frequências. Então, a resposta em frequência nesse caso é esse aqui, ó. Do lado negativo, ó. Então, a resposta não tem resposta em magnitude. Em frequência é menos ômega 0 ND mais φ0. Então, tá aqui, ele só substituiu. Ele só pegou essa equação aqui, ó, e substituiu essa equação aqui e substituiu as respostas de frequência por as respectivas expressões. Ok? Tá? Aí pronto. Então a gente tem agora aqui a expressão da saída do sistema na frequência, que é essa expressão aqui. Tá? Aí o que ele vai fazer daqui para cá? Bom, o que ele fez foi ele vai fazer a propriedade que não tem a propriedade da convolução, né? O teorema da convolução diz que se convolução no tempo é produto na frequência, né? Então, ó, esse é um produto de dois sinais na frequência, né? Esse sinal aqui por esse, né? Isso aqui são constantes. Então, isso aqui é constante. Isso aqui é uma constante, tá? Então, ele vai fazer o produto desse por esse. Então, no domínio do tempo virou convolução, tá? Uma convolução. Produto na frequência, convolução no domínio do tempo. Isso aqui, espero que vocês estejam lembrados. Uma exponencial complexa do domínio da frequência no tempo é um impulso deslocado, certo? Ok? A gente viu isso no capítulo 2, tá? Algumas vezes. Então, delta de n menos nd, a transformada de Fourier disso é essa exponencial complexa aqui, exponencial de menos j ômega nd. Vou aumentar o zoom aqui para melhorar. Tá? Vou melhorar aqui um pouquinho, tá? Certo? Então, aqui é isso, convolvido com isso aqui, ó. E quem é isso aqui, ó? Isso aqui é o que a gente acabou de fazer. Isso aqui é o S de n multiplicado por uma exponencial complexa, né? Aqui, ó, deslocamento no tempo e na frequência, né? Então, mesmo que alguma coisa que a gente fez no item A, isso aqui é isso, ó. Tá? Isso aqui, ó, é o S de n que eu multipliquei por uma exponencial complexa. Tá? É isso aqui. E isso aqui é essa constante. Essa constante 1 meio veio para cá e essa constante exponencial de menos j φ0 veio para cá. Então, tá aqui essa constante, tá bom? Então, chegamos nisso. Tá? E aqui, desse lado, semelhante, ó. Produto no tempo, convolução na frequência. Então, isso aqui no domínio do tempo vai dar isso, não é a mesma coisa. E isso aqui também é a propriedade de deslocamento da frequência, só que agora com ômega 0 sendo negativo, né? Isso aqui
Ó, isso aqui vai dar no tempo isso. É o deslocamento da frequência, tá? E aí essa constante aqui no meio eu joguei aqui e esse φ0 eu joguei aqui, ó, que é positivo, aí esse menos com esse menos fica mais. Ok? Bom, tá aí aqui nessa parte entre parênteses aqui, ó, eu também observo que isso aqui é o S de n vezes o cosseno. Eu tirando o S de n aqui, essa parte aqui, ó, o resto fica o cosseno disso aqui, de ômega 0 n menos φ0. Tá? Então, eu chego nisso aqui. E agora, ora, vocês devem lembrar que quando eu multiplico, quando eu convolvo por um delta de n menos nd, isso equivale a dar um atraso de nd. Delta n menos nd é a resposta ao impulso do sistema atraso ideal. É o sistema que dá um atraso de nd, não faz mais nada de dar um atraso. Tá? Então essa convolução aqui eu não preciso fazer ela na mão, eu já sei que isso aí é o atraso ideal. Então ele vai dar um atraso de nd. Tá aqui onde tem ele, eu substituo por nd. Aqui. Tá? Ok? Então, posso até já apagar aqui essas coisas. Voltar aqui, apagar isso também. E chegamos no que a gente queria demonstrar. Ó. Aqui. Demonstramos isso aqui. Tá? E agora, para ter um significado físico melhor, né? Ele pede ainda para demonstrar isso aqui. Ó. Tá? Vou copiar aqui. Ele pede para demonstrar ainda isso aqui. Ó. Tá? Onde φ1 é a fase na frequência ômega 1. Tá? Então aqui o que ele fez aqui foi simplesmente ele substituiu, ó, ele substituiu menos ômega 0 nd menos φ0, ele substituiu por φ1, que é a fase. Eu acabei de tirar aqui, né? Mas se quiser voltar um pouquinho, a fase, isso aqui, ó, isso aqui é justamente, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é justamente a fase do sistema no ponto ômega 0, tá? Na frequência ômega 0. Estava aqui a equação, eu já apaguei, mas tinha agora aqui a equação da fase, né? Daquela reta, tá? E era justamente essa, ou seja, isso aqui é justamente φ0, tá? Então deu isso aqui, tá? Moral da história, qual a moral da... A gente pode ainda reescrever isso aqui, deixa eu ver se ele vai fazer agora na letra C, certo? Certo? Ele vai fazer da letra... resumindo, não, mas eu vou falar antes. Eu podia ainda reescrever esse cosseno aqui, ó. Esse cosseno aqui que está aqui. Ó, eu podia reescrever ainda assim, ó, de outra forma. Ó. Podia escrever cosseno de... Eu podia botar assim ainda, ó. Ômega 0. Aí podia botar assim, esse n em evidência ainda, ó. Ômega 0 vezes n, vezes n menos, aí eu colocaria assim, ó, o φ1 dividido pelo ômega 0. Deu para ver aí, ó? Ó, por quê? Porque isso aqui é igual a, vou até fazer para vocês verem que é igual a mesma coisa do que está ali, ó. Isso é igual a, aí se eu fizer essa distributividade, ficaria assim, ó, o φ0, ficaria assim, tá vendo? Que é exatamente o que está aqui, ó. φ0 é isso aqui, certo? Então, isso aqui é para ser assim. Certo? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Estou querendo dizer que se você olhar para cá, significa que esse sistema aqui, que tem essa fase aqui, que não tem resposta em magnitude, tem só fase, certo? Ele dá um atraso de nd no S de n, na envoltória. Essa envoltória tem um atraso de nd, que é a inclinação, que é essa inclinação aqui. Tá? Enquanto que a portadora, o cosseno, tem um atraso de φ0 dividido por ômega 0. Certo? Que é esse φ0 que é a fase dele dividido por ômega 0. Tá? Então, eu dividiria isso aqui por ômega 0. Tá? Ou seja, um atraso diferente. Ou seja, eu estou colocando na entrada um sistema e na saída, né, eu tenho a portadora tendo um certo atraso e eu tenho a envoltória tendo outro atraso. É como se eu tivesse isso aqui, ó, e essa portadora aqui, se fosse um sistema atraso ideal, a saída seria perfeitamente isso aqui tudo atrasado. Mas nesse caso não é um sistema de atraso ideal. Então, essa portadora aqui, que é esse cosseno aqui, vai ter um certo atraso, e essa envoltória aqui vai ter um outro atraso diferente. Tá? Ok?
Mas vamos para a conclusão agora final, o grande finale agora na letra C. Tá? Que ele diz o seguinte: o atraso de um grupo de um sistema é definido da seguinte forma: menos a derivada da fase. Aqui, ó. Eu pego a fase e derivo em relação à frequência e coloco menos. Tá? Esse conceito vai ser muito importante, atraso de grupo. E ele define também um conceito que vai ser menos importante, que é o atraso de fase. O atraso de fase, ele diz que é simplesmente, em vez de ser a derivada, é simplesmente a fase dividido por ômega. Tá? Com menos. Então ele define esses dois atrasos de grupo, esses dois conceitos, atraso de grupo e atraso de fase. Assuma que o módulo de ômega é unitário, mais uma vez, baseado nos resultados nas partes A e B, e na hipótese que x de n é banda estreita, mostra que se eles são inteiros, então isso aqui acontece. Ó. Certo? Okay? Essa equação mostra que para um sinal de banda estreita, a resposta em fase efetivamente aplica um atraso que é o atraso de grupo no envelope, na envoltória S, e um atraso, que é o atraso de fase para a portadora. Então, essa aqui que ele vai chegar. Ó. É muito simples isso aqui, na verdade. Ó. Eu vou pegar tudo isso aqui, vou passar para lá. Tá? Aqui, ó. Ah, não precisava não, porque tem ali, já tem lá. Essa parte aqui. Certo? Então, ó, aqui se você olhar esse ND, o atraso de grupo, é menos a derivada da fase. Está aqui a fase, certo? Eu posso fazer isso para o lado positivo ou negativo, tanto faz, certo? Então, está aqui a fase, mas a derivada não ia mudar. Aqui pode ser mais ou menos φ0. Depende se é frequência positiva ou negativa. Pode ser mais ou menos φ0, mas não importa, quando derivar vai dar zero. Derivada de menos φ0 de mais zero vai dar zero. Então, o atraso de grupo é ND. Então, isso aqui, ó, é o atraso de grupo. Está aqui, o atraso de grupo. Tá? E esse aqui é o atraso de fase. Justamente isso aqui é o atraso de fase. Ó. Lembra que eu escrevi agorinha e apaguei? Tinha dizendo que eu expressei justamente dessa forma, né? Onde esse atraso aqui era justamente o φ0 dividido por ômega. Tá? Mas ele fez aqui, ele calculou o atraso de fase. Ó. É só dividir a fase por ômega 0 e tacar um menos. Deu isso aqui. Ó. Então, se você substituir isso aqui, vai dar justamente isso. Tá? O que é isso? Ele está dizendo que a envoltória está tendo um atraso, que é o atraso de grupo, e a portadora está tendo um atraso, que é igual ao atraso de fase. Certo? Ou seja, como ele não é um sistema, essa letra D eu vou deixar para lá, eu vou comentar rapidamente, vou deixar para lá. Ou seja, o que ele está dizendo é que, como não é um sistema de atraso ideal, a envoltória, que é o S de N, sofre um certo atraso, que é esse atraso de grupo, e a portadora sofre um outro atraso, que é esse atraso de fase. Certo? Ok? Deu para entender? Bom, e agora, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, que isso aqui é feito para um sinal, vou colocar aqui, vou tentar fazer aqui, certo? Eu vou não rio aí, vai ficar feio, mas ó, isso aí é feito para um sinal, como esse x de n, como eu falei, esse x de n ele é banda estreita, ele é um negócio assim, né? Ele só está aqui assim, ó, banda estreita aqui, ó. Tá? Esse x de n é assim, banda estreita, tá? Então tá aqui. Aqui, banda estreita, certo? Ok. Se fosse um sinal que não fosse banda estreita, imagine um sinal que está de vermelho, um sinal preto aqui. Vou pegar um sinal aqui que não é de banda estreita. Tá aqui o sinal. É esse de vermelho aqui. Esse de vermelho não é banda estreita. Tá? Mas eu poderia dividir esse vermelho em várias partezinhas banda estreitas. E eu poderia aplicar esse resultado para cada partezinha. Eu podia pegar aqui qualquer parte do vermelho, ó, aqui. Daqui para cá, ó. Certo? Aí eu ia pegar aqui a parte negativa também. E eu podia aplicar esse mesmo resultado que eu acabei de falar para esse sinal aí. Tá? Certo? Ou seja, o que eu quero dizer é que esse resultado que eu falei só serve para sinais de banda estreita, mas se eu pegar um sinal qualquer, eu posso supor que esse sinal são iguais, são várias partezinhas de banda estreita. E aí eu posso aplicar esse mesmo resultado para todas as partezinhas dele. Ou seja, resumindo, esse resultado que a gente chegou do atraso de grupo, ele é válido para qualquer sinal. Certo? Esse do atraso de fase, não. Esse atraso de fase ele é menos importante, porque ele serve só para a portadora. Certo? Esse conceito de atraso de fase não é um conceito que a gente vai utilizar muito, porque ele serve só para a portadora. Nem todo sinal tem essa característica aqui, ó, de ser portadora. Certo?
certo? De ser uma envoltória vezes a portadora, tá? Então, o atraso de base só é útil nessa situação. Já o atraso de grupo, não, é o conceito que a gente vai usar bastante. Porque o atraso de grupo, baseado nessa ideia, ele vale para qualquer sinal. Certo? É como se cada sinal, eu pego um sinal qualquer, esse em vermelho, cada partezinha que eu pegar dele aqui, ó, ele tem o seu atraso de grupo. Entendeu? Ou seja, o seu atraso. Tá? Cada partezinha vai ser seu atraso de grupo. Tá bom? Então, em resumo, o que é que eu queria chegar na grande sacada da aula de hoje? É o seguinte. O que a resposta em fase faz com o sinal? A resposta em fase ela modifica os atrasos da componente do sinal. Enquanto que a resposta em magnitude, ela diz se certas frequências, certos senos ou cossenos vão estar com maior ou menor amplitude na saída, certo? A resposta em fase vai me dizer com que atrasos esses sinais que estão na entrada vão estar na saída, certo? E quem é o atraso? O atraso é pelo atraso de grupo. Você pega a resposta em fase, você deriva ela, multiplica por -1, do jeito que está aqui nessa equação, em vermelho, aqui no retângulo vermelho, deriva, multiplica por -1, e ele vai te dar o atraso que o sinal de saída, que aquela componente de frequência no sinal de saída vai ter em relação ao sinal de entrada para aquela frequência. Ó. Ela é uma função da frequência, depende da frequência. Ó. Cada bloquinho desse vai ter o seu atraso de grupo. Cada frequência vai ter seu atraso de grupo. Entendeu? Então, eu posso, inclusive, fazer esses bloquinhos tenderem a ser largura zero. Tá? Largura zero. Então, o atraso de grupo, ele é o que diz qual atraso que aquela componente de frequência na saída vai ter em relação à entrada. Como assim atraso, professor? Um atraso. Quando você bota um sinal na entrada de um sistema, dificilmente, mesmo que ele não faça nada, sei lá, que seja um filtro seletivo de frequência, na prática, dificilmente o sinal de saída vai ter sincronizado com o sinal de entrada. Realmente ele tem um atraso, ele é atrasado, certo? Para sistemas causais ele é atrasado ou não tem, né? Só sistemas não causais que ele se adianta, tá? E quem é esse atraso? Esse atraso é dado pelo atraso de grupo. Por exemplo, vamos supor que a derivada da resposta em fase na frequência ω0 seja igual, tá aqui, calcular a derivada da resposta em fase, e na frequência ω0 essa derivada vale -3. Certo? Significa que eu multiplico por -1, o atraso de grupo fica 3. Significa que naquela frequência ω0, aquele cosseno, ou aquele seno, ou aquele cosseno, ou aquela expansão completa, nessa frequência ω0, vai estar na saída, não sei com que amplitude, se vai ser aumentado ou diminuído, porque isso quem vai dizer a resposta em magnitude, mas ele vai estar na saída, se ele não estivesse dando lado, né, ele vai estar na saída com atraso de 3 em relação à entrada. Certo? Então, aquele atraso de grupo naquela frequência me diz que como aquele cosseno ou seno exponencial complexa, na saída vai estar atrasado em relação ao da entrada. Certo? Qual o atraso que ele vai sofrer no domínio do tempo. Ok? Então, essa é a interpretação física do atraso de grupo, que é o principal da nossa aula de hoje. Tá? Atraso de grupo. Certo? Vou mostrar aqui ainda então, aqui, os exemplos. Certo? Por exemplo, no caso mais simples, que seria o sistema de deslocamento ideal, né? O atraso ideal, ó, a gente já fez isso aqui, o atraso ideal tem essa resposta em frequência. Certo? Então, ele tem essa resposta em fase e essa resposta em magnitude. Então, se eu calcular o atraso de grupo do atraso ideal, ó, se eu tirar aqui menos a derivada da... Repito, o atraso de fase não vai ter muito interesse para a gente. O que interessa é o atraso de grupo, tá? Porque ele que dá o atraso do sinal mesmo. É o outro é só da portador, do sinal mesmo, o atraso de grupo. Então, se eu derivar isso aqui e multiplicar por -1, eu fico justamente com ND. Ou seja, o atraso ideal ele tem um atraso de grupo constante. A resposta em fase do sistema de atraso ideal tem um atraso de grupo constante igual a ND. Ou seja, qualquer componente de entrada, na saída vai ter um atraso de ND. Normal, porque é isso que a gente espera do sistema de deslocamento ideal, né? O deslocamento ideal não faz nada, só dá um atraso. Então, o sistema de deslocamento ideal, ele tem o que a gente chama de fase linear, certo? Que é uma reta. Aqui, ó, isso aqui é uma reta, né? Então, se a resposta em fase for uma reta, tá? Significa que o sistema vai ter um atraso de grupo constante. Significa que esse sistema, todas as componentes na saída vão ter o mesmo atraso em relação à entrada, certo? Todas as componentes de frequência têm o mesmo atraso, tá? Tá aqui a definição do atraso de grupo que tinha lá, né? Então, isso é um conceito importante, pessoal, nesse exemplo do atraso de grupo, que é quando a resposta em fase de um sistema for linear, a gente chama um sistema de fase linear, certo? Quando o sistema for de fase linear, como por exemplo é o deslocamento ideal, certo? Quando a fase for uma reta, significa que quando eu derivar, o atraso de grupo vai ser uma constante. Significa que as componentes de saída
todos os senos e cossenos que estiverem presentes na saída, certo? Sofrem o mesmo atraso. Então, todas as frequências têm o mesmo atraso em de zero, constante. No caso, ND aqui, constante. Todas elas têm o mesmo. Isso é muito importante, porque, principalmente quando a gente faz filtros seletivos em frequência, porque se um filtro seletivo em frequência tem uma fase não linear, eu vou mostrar no MATLAB no final da aula. Se ele tem uma fase não linear, certo? O que vai acontecer? Que não for uma reta a resposta em fase, quando eu derivar, certo? O atraso de grupo não vai ser constante. Repito, vou mostrar o exemplo. O atraso de grupo não vai ser constante, certo? E aí o que vai acontecer? Significa que alguns componentes em frequência vão sofrer uns atrasos e outros componentes em frequência vão sofrer outros atrasos, certo? Isso pode distorcer o sinal, a gente chama de distorção de fase isso. Você pode ter um sistema lindo, um sistema passa baixo, beleza, meu sinal passou ok, lá não distorceu nada, mas se a resposta de fase não for constante, pode ser que alguns componentes de frequência sofram uns atrasos e outros componentes de frequência sofram outros atrasos. Aí você vai distorcer o sinal, porque o sinal de entrada estava aqui bem bonitinho, com os seus senos e cossenos, aí na saída agora eles se desincronizaram. Você pode desincronizar os senos e cossenos se a resposta em fase não for linear. Essa é a palavra que eu estava procurando. Se a resposta em fase não for linear, o atraso de grupo não vai ser constante e você vai desincronizar os senos e cossenos. Entendeu? E se for linear, como é o caso do atraso ideal, que a gente acabou de ver, né? A resposta em fase é constante, ou é uma reta, desculpa, é linear, e aí o atraso de grupo vai ser uma constante. E aí você não tem essa desincronia, ele continua sincronizado. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, que é esse exemplo 5.1 do livro, vou mostrar para vocês. Tá? Vou por aqui. O livro não fala tão bem disso, assim, por isso que eu faço aquele exemplo, tá? Então tá aqui, ó. Ele tem aqui um sinal de entrada. Na verdade tá tudo lá mesmo, não precisava nem ter vindo para cá não. Vou voltar para a página 358. Ó. Aqui nesse exemplo, tá aqui, ele diz o seguinte. Tá aqui um sinal de entrada, tá aqui ele, a transformada de Fourier dele. Ele dá só o módulo transformado de Fourier de sinal de entrada, tá? Esse sinal aqui, certo? Ele tem grosso modo, aqui ele não está de menos π a π, ele está de 0 a π, tá? Então vamos olhar mais para essa parte aqui, ó. Certo? Vamos olhar mais para essa parte de 0 a π, tá? Porque o resto é simétrico, tá bom? Então, ele é um sinal que tem basicamente três partes. Uma parte de baixa frequência, uma de média e uma de alta frequência. Esse sinal seria mais ou menos assim, ó. Tá aqui ele, ó, certo? Ó, a parte de baixa frequência, essa aqui, a parte de média frequência e a parte de alta frequência. Professor, como é que você sabe que essas partes são essas? É só olhar aqui, a parte de baixa frequência é onde oscila mais devagar. A de média oscila um pouco mais rápido e a parte de alta frequência ele está oscilando mais rápido. Tá? Ok? Então, são essas três partes aí, tá? Desse sinal. Ok? E aqui é o sistema, ó. Vamos lá também, só de 0 a π, tá? Melhor, 0 a π. Aqui é a resposta em magnitude e aqui é o atraso de grupo. Tá? Aquele exemplo lá que a gente viu, o exercício 5.57, a gente estava supondo que a resposta de magnitude é 1. Certo? Que a gente escreveu isoladamente só o efeito do atraso de grupo, só da resposta de fase. Mas aquilo serve mesmo sendo resposta de frequência sendo 1, isso continua valendo. O atraso de grupo vale em qualquer sistema linear invariante no tempo. Não precisa ser a resposta de magnitude igual a 1, tá? É só porque no exemplo a gente queria ver exatamente aquele efeito, tá bom? Certo? Ok? Então aqui, ó. Aqui é a resposta de magnitude e aqui é o atraso de grupo. Então como é que deve ser a saída? A saída é o seguinte. Eu vou ter três componentes. Essa componente aqui, que é a componente de alta frequência, ele vai ser cancelado, ó, por causa da resposta de magnitude. Ó, você está vendo aqui, ó. Ele dá menos 100 dB, né? Eu não sei se eu cheguei a falar sobre dB para vocês, porque faz tanto tempo, né, que a gente já deu aula, e eu falo todas essas coisas que eu acabo esquecendo, tá? Não sei se eu cheguei a falar, acho que eu não cheguei não a falar, né, porque a gente viu pouco, enfim, eu vou fazer um vídeo só falando sobre dB, tá, para vocês. Então, mas basicamente essa escala aqui é a escala logaritmo, esse menos 100 dB quer dizer 10 a menos 10, certo? Menos 50 quer dizer 10 a menos 5, tá? E esse 0 quer dizer 1. Ou seja, essa galera que está aqui por volta de 0, ó, eles basicamente estão dando um ganho de igual a 1. Ou seja, quem está mais ou menos aqui, ó, significa que as componentes de saída têm uma amplitude mais ou menos igual à da entrada. Tá? Quem está aqui a 10 a menos 50 significa que as componentes de saída vão ser multiplicadas a 10 a menos 5. E esse cara aqui, ó, que é essa componente de alta frequência, ó, ele está mais ou menos por aqui. Ó. Ele vai ser multiplicado mais ou menos por 10 a menos 10. Ou seja, ele vai desaparecer.
essa alta frequência vai desaparecer. 10 a menos 10 é muito baixo. Né? Então, ó, ele desaparece. Essa parte aqui, ó, não está aqui, aqui é a saída, aqui é o sinal de entrada, aqui é o de saída embaixo. Então, ele não existe, ele foi atenuado. Ó. Esse sinal de saída aqui está aqui, ele foi atenuado. Tá? Ele não está mais lá na entrada, tá bom? Seria isso aqui, ó, talvez, enfim, não sei. Os restos mortais desse sinal. Talvez nem isso, porque 10 a menos 10 é tão pouco, enfim. Bom, e esses dois componentes aqui? Ora, esses dois componentes aqui, o que vai acontecer? Eles vão passar, a resposta de magnitude não vai atenuar esses dois componentes. Então, através da resposta de magnitude, eu chego a uma conclusão. Primeiro, duas conclusões. Primeiro, esse sinal de alta frequência vai desaparecer e esses dois aqui, o de baixa e média frequência, não vão desaparecer. Vão continuar mais ou menos com a mesma amplitude. Que é o que a gente pode ver aqui, ó. Eles dois aqui, ó, você vê que a amplitude aqui, ó, mais ou menos 1, aqui mais ou menos 1. Eles passam, grosso modo, com a mesma energia, certo? Sem aumentar a energia. Tá? Então, é isso as conclusões que eu tiro a respeito da resposta de magnitude. E a respeito da resposta em fase? Mais especificamente falando do atraso de grupo. Ele já dá o atraso de grupo aqui. Aqui já é a derivada da resposta em fase. Então, aqui esse cara aqui, ó, o atraso de grupo dele é mais ou menos aqui por volta de 200. 200 e pouco. E esse cara aqui, ó, o atraso de grupo dele vai ser aqui por volta de 50, um pouco mais, entre 50 e 100. Vamos botar aí 60, 70. Esse aqui é por volta de 200 e pouco. E esse aqui por volta de 260, por aí. O que significa? Significa que lá no sinal de saída, essa baixa frequência vai estar atrasada de aproximadamente 200 e poucas amostras. Que é aqui, ó. Se eu olhar daqui o baixa frequência e baixa frequência, ó. Ele está atrasado, estava aqui em torno dos 100 e pouco, foi lá para 300 e pouco, ou seja, 200 e poucas amostras. Tá, tal como a gente tinha previsto. Aqui, ó. E esse sinal aqui, que é o de média frequência, ele vai atrasar de cerca de 60, 70 amostras. Que é esse sinal aqui, ó. Esse sinal está aqui na saída, na entrada e na saída, ele está atrasado aqui de 60, 70 amostras, só como a gente previu. Está aqui em torno de 160, 170, aqui ele está em 240. Certo? Por aí, mais ou menos, né? Estou fazendo um cálculo aproximado. Então, isso mostra o efeito de ter um atraso de grupo não constante. Esse cara aqui, repito, aqui a resposta em magnitude serve só para dizer que essa alta frequência foi cancelada, mas o atraso de grupo serve para dizer que, como ele é altamente não linear, essa resposta em fase deu um atraso de grupo não constante. Então, essas duas componentes frequentes tiveram atrasos completamente distintos. Tá? Então, elas se desalinharam. Tá? Elas estavam assim nessa ordem e ela modificou a ordem. Ó. Esse cara aqui ultrapassou ele, digamos assim. Tá? Aliás, o contrário, né? Esse aqui ultrapassou. Esse aqui vinha primeiro e está indo para trás, né? Ok? Esse baixa frequência estava aqui primeiro, agora veio para trás dele. Tá? Certo? Isso mostra um exemplo de um atraso de grupo não constante. Né? E aí você tem a chamada distorção de fase, que é o que tem aqui em cima, a distorção de fase. Ok? Isso é dado pelo atraso de grupo. Tá? Aqui ele dá mais um exemplo do filtro passa-baixo ideal, né? A partir de agora, assim, a maioria dos filtros passa-baixo que a gente for ver, eles não vai ser aquele passa-baixo com ganho igual a 1. Porque passa-baixo com ganho igual a 1 é uma idealização em que o atraso de grupo é zero. Tá? Ele é zero. Então, uma outra forma de expressar um passa-baixo ideal seria essa, com isso aqui, ó. Isso é um passa-baixo ideal também. Por que eu estou acrescentando isso aqui, ó? Porque isso aqui é um atraso ideal. Isso aqui, a resposta em fase disso é constante. Desculpa, a resposta em fase é linear, é uma reta, né? Menos ômega 0 ND, resposta em fase. E aí, quando eu derivar e multiplicar por menos 1, fica um atraso de grupo constante. Então, isso aqui é um passa-baixos ideal também. Só que é um passa-baixos ideal com atraso ND. O sinal de saída é igualzinho de entrada, só as baixas frequências, né? Só que com atraso de ND. Então, isso também é um passa-baixo ideal, só que com atraso de ND. E a resposta seria a mesma de antes, só atrasado de ND. Como se eu passasse por um passa-baixo ideal com ganho 1 e depois por um atraso ideal. Então, a resposta de impulso foi atrasada de ND. Okay? Então, eu posso fazer isso com qualquer filtro seletivo de frequência, continua sendo um filtro seletivo de frequência ideal, só que agora com um atraso. Tá? Ok? Só mais um detalhe. O detalhe é o seguinte. Pode acontecer, certo? Pode acontecer de esse atraso de grupo ser não inteiro, certo? Você vê aqui nesse exemplo, ó, que aqui esse atraso de grupo ele teve vários valores. Aqui ele assumiu um intervalo contínuo de valores. Então,
o atraso de grupo ele foi não inteiro. Ele pode ser não inteiro. Não tem problema nenhum o atraso de grupo ser não inteiro. Mas, professor, como é que eu vou atrasar um sinal de um número não inteiro? Como é que eu vou atrasar um sinal de sei lá, 3,5 amostras? Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer, não tem problema. É justamente o que ele pergunta no item D dessa questão aqui, na 5.57, que é a gente estava fazendo. O item D ele diz, referente à discussão, essa discussão na seção 4.5, associada com um atraso não inteiro, como você interpretaria um atraso de grupo ou um atraso de fase que seja não inteiro? Qual a interpretação física de você ter um atraso de grupo ou atraso de fase não inteiros? A interpretação física é a seguinte, ó. Quando você atrasa um sinal de um número não inteiro, é como se você pegasse esse próprio sinal aqui, né? Esse sinal aqui ele tem atraso de grupos, ó. Tá contínuo aqui, então tem algumas componentes em frequência que tem atraso de grupos não inteiros, né? Então, qual é a interpretação física? É o seguinte, é como se você... a gente ainda vai ver essa questão de amostragem e reconstrução, passar um sinal do domínio discreto para o contínuo e do contínuo para o discreto no tempo. A gente ainda vai ver isso, mas só para vocês saberem, é como se a gente passasse, dar um atraso não inteiro no sistema discreto, é como se a gente passasse o sinal para o domínio contínuo, passasse discreto para contínuo, aí dá um atraso não inteiro, porque o sinal contínuo ele pode ter um atraso não inteiro, só que não pode ter atraso inteiro diretamente ao discreto, né? O contínuo pode ter um atraso não inteiro, e aí depois eu reamostro ele, depois eu passo novamente do contínuo para o discreto. É o que está escrito aqui, ó. O efeito seria o mesmo do seguinte, né? Eu primeiro fazia uma interpolação para reconstruir o sinal. Então, o que ele está dizendo é eu iria passar do domínio discreto para o contínuo. Né? Depois eu daria um atraso, o atraso não inteiro, né? Só que agora, enfim, de tantas amostras, né? Só que a cada amostra tem duração T, né? E depois eu iria reamostrar o sinal. Então, aqui vai como curiosidade, só para dizer o seguinte. É possível ter um atraso de grupo não inteiro, não tem problema nenhum. É como se esses sinais aqui, ó, eles tivessem passado para o domínio contínuo, eu dou um atraso não inteiro, aí eu reamostro. É como se isso acontecesse, mas isso não acontece. É tudo automático. Não é que o sistema discreto fez isso, não, pessoal. Tá? Esse sistema aqui, ó, é um sistema discreto. Não é que ele fez isso, não. Tem o mesmo efeito. Eu estou querendo dar uma interpretação física. Talvez eu esteja complicando. O que eu quero dizer é o seguinte: pode ter atraso de grupo não inteiro, não tem problema nenhum. Certo? Se tiver um atraso de grupo não inteiro, é como se aquilo lá tivesse acontecido. É como se. Certo? É como se ele tivesse virado contínuo, desse um atraso não inteiro e tivesse reamostrado. É como se, mas não é nada disso que acontece. É simplesmente um atraso de grupo não inteiro, não tem problema nenhum. Certo? Não tem problema nenhum. Certo? Eu costumo dizer como se fosse o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Um atraso de grupo não inteiro é como se fosse o seguinte. Imagina que eu tenho um sinal aqui, ó. Opa, deixa eu botar de preto aqui. Ó, imagina que eu tenho um sinal. Aí eu tenho várias amostras. Aqui é a primeira amostra. Vou botar aqui as várias amostras dele, tá? Tá aqui um sinal, PAC. Ele tem 3 amostras, esse aqui, ó. Aqui é o 1. Aqui é o 2. E aqui é o 3, certo? Se eu desse uma amostra, um atraso de meio nesse sinal, certo? Se eu desse um atraso de meio, deixa eu apagar aqui, certo? O que ia acontecer era o seguinte, esse sinal atrasado de meio, um atraso de grupo de meio, né? Seria o seguinte, é como se existisse aqui, ó, é como se, certo? É como se, oh, droga. Certo? É como se existisse aqui, ó, eu fizesse o contínuo aqui, eu desenhasse o contínuo. Tá? Agora eu vou atrás, esse contínuo começa em 0 e vai até 4, tá? Aqui é o 0. Tá? O 0 e vai até o 4. Tá? Aí é como se eu desse um atraso de meio e aí no contínuo, no vermelho. Ó. Aí o vermelho vai atrasar. O vermelho ficou outro vermelho aqui. Né? Então, esse vermelho agora aqui, ele está bem aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ficou feio pra caramba, né? Acho que deu pra entender. Esse ponto aqui, ó, que era o 2, agora é o 2,5. Entendeu? 2,5. Tá? É como se eu tivesse atrasado o contínuo, que é o vermelho, tá? Então, mas aí ele vai ter as amostras dele aqui, ó. Tá aqui o 0, vou botar o 0 aqui. Né? Aí tá aqui, ele
ele começava no zero, né? Aqui é o meio agora. Vou botar aqui. Aqui é o 0,5. Aí vai ter uma amostra aqui, vai ter uma amostra no 1, vai ter uma amostra no 2. Eu vou apagar esse 0,5 aqui. Vai ter a amostra aqui. Aqui vou colocar o 1. Aí 3, 4, pronto. Então agora, ó, aqui eu vou desenhar de preto agora. Pac, 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 pac. Então pronto. O que acontece, ó, esquece esse vermelho aqui, esquece. Ele não existe. O que acontece se eu dou um atraso de grupo de meio nesse sinal aqui, ele vai passar a ser esse preto aqui, ó. Ele vai passar a ser esse preto. Não é que ele cria o vermelho e atrasa o vermelho, é simplesmente isso aí. É como se isso acontecesse. Entendeu? Você vê que ele criou novas amostras. Essa amostra aqui, bem no pico, ela não existe mais. Ó. Essa amostra bem no pico aqui, que seria não existe mais, porque ela está no 2,5 agora. Ela não existe mais. Tá? Certo? Então, ele não existe mais essa amostra no pico, essas amostras no 1 e no 3 não existem mais. Agora, ele criam novas amostras. Essa amostra bem pequenininha aqui, ó, no 1 e no 4, que eram para ser do mesmo tamanho, elas foram criadas. E a do 2 e 3 também foram criadas. Certo? Então, assim, não tem problema nenhum ter um atraso de grupo não inteiro. Ele vai criar novas amostras e, enfim, ele vai fazer um processamento discreto, que é como se fosse isso que eu falei. Ele cria o contínuo, atraso contínuo e reamostra. Como se fosse, mas na verdade não é nada disso. Ele só dá um atraso não inteiro. Tá? Mas criando novas amostras e ignorando as antigas. Tá? Só para dizer isso, não tem problema ter um atraso de grupo não inteiro, ok? Certo? E agora eu vou mostrar para vocês uns exemplos do MATLAB. Então vamos ver aqui no MATLAB, eu coloquei para vocês duas funçõezinhas, uma chamada filtro fase linear, o outro filtro fase não linear, certo? Um vai ter fase linear, outro não linear. Então, esse filtro fase linear, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Fiz basicamente isso aqui, só que o que aconteceu? Eu tive que truncar, né? Não foi infinito para mais ou para menos, eu trunquei, tá? Então, foi o que eu fiz. Eu considerei cientes, né? O atraso vai ser metade. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei esse filtro, que é infinito para um lado e para o outro, com atraso zero, digamos assim. Aí eu peguei 20 coeficientes para o lado positivo, 25, né? 25 para o lado positivo, 25 para o lado negativo, né? Aí desbloqueei de 25 para a esquerda, tá? Então, esse ND aqui é 25, tá? E o tamanho total dele é 50. Eu estou causalizando eu trunquei para ele ficar também infinito e causalizei, ou seja, o tamanho dele total é 50, eu desloquei de 25, esse ND é 25. Então tá aqui, o tamanho total é 50, o atraso que eu chamei de alfa é 25. A frequência de porte eu botei π sobre 3, esse ômega C aqui, não sei qualquer coisa, tá? Certo? Aí tá aqui ela, essa expressão aqui, ó, tá? Só que aqui, quando n for igual a nd, isso aqui vai dar zero, eu posso fazer, né? Então, nesse caso aqui, o x, eu estou passando para a que de x sobre x, quando x tende a zero é 1, né? Então, tá aqui, ó, quando isso aqui for, quando n for par, isso vai acontecer, aí o ponto do meio, eu não posso usar essa expressão, porque isso aqui é o ponto do meio, porque senão isso aqui vai dar zero sobre zero. Tá? Vai dividir por zero. Aí eu ploto o gráfico, tá? Usando o stem, tá aqui, ó, a minha resposta é um impulso, minha resposta é um impulso, meu passo abaixo, não ideal, né? Tá vendo aí? Vai do 0 ao 50 e o meio tá bem no 25. Ok? Essa é a resposta. Aí calcular a resposta de magnitude, eu calculei a FFT, certo? FFT, que é a função que calcula, para quem não está familiarizado ainda, essa FFT é uma função que calcula a transformada de Fourier, o sinal, né? Só que a transformada de Fourier, ela é contínua, né? A gente sabe que ela é contínua, mas não pode calcular um negócio contínuo, né? Precisaria de infinitos pontos, né? Então, essa FFT, ela pega a amostra transformada de Fourier. Tá? Então, se esse H tem, ó, 50 pontos. Então, essa função FFT, ele vai pegar, calcular a transformada de Fourier e pegar 50 pontos da transformada de Fourier. Então, tá aqui, ó, o H tem 50 e 51. Então, tem 51. Então, ele vai pegar a transformada de Fourier e pegar, em vez de pegar tudo que é contínuo, ele vai mostrar 50 frequências regularmente espaçadas entre 0 e 2π. Então, vai estar 50 amostras regularmente espaçadas de 0 a 2π. 51, no caso, desculpa. 51, tá? E essa função FFT Shift é só porque é o seguinte,
Essa função FFT, ela calcula a transformação de 0 e 2π. Na hora de plotar, eu teria que plotar entre 0 e 2π. Mas eu não gosto disso. Eu prefiro plotar entre menos π. Poderia fazer. Poderia plotar entre 0 e 2π. Não teria problema nenhum. Mas eu não gosto. Eu prefiro plotar entre menos π. Então, essa função FFT shift, ela nada mais é do que ela pega a segunda metade e traz para a primeira. Ela quebra o sinal em duas partes. A segunda metade vira a primeira vira a segunda. Só isso. Resumindo, o FFT shift calcula ela entre 0 e 2π. Com esse FFT shift, você faz com que ela fique entre menos π e π. Esse FFT shift é só para isso. Ele transforma 0 a 2π entre menos π e π. Só isso. Ele não calcula o FFT shift. Ele dá só o shift. Quem calcula é a função FFT. Tá? Então, eu calculo o FFT shift da FFT. Ok? Aqui eu ploto. Aqui a resposta de magnitude. Aqui um passo abaixo aproximado. Esse corre 0,3π, que é mais ou menos aqui. Dá 1 aproximadamente. Né? Aqui a resposta de magnitude. E a resposta em fase, que é o que eu queria saber aqui, mostrar para vocês, ó. Deu essa doideira aqui. Por que ele tem esses saltos aqui? Por que ele tem esses saltos? Se você prestar atenção nesses saltos, ele tem duração. Ele salta aqui, ó, de aproximadamente tem aqui, ó, menos 0,8, sei lá, e ele salta para 2,3. Esse salto é sempre de π. Certo? Ó, deixa eu aqui, pra vocês verem. Esses. Aproximadamente um pouco menos de 0, enfim. Ele tem essas descontinuidades, é só porque a fase, não sei se vocês lembram, mas se você adicionar 2π na fase, não está mudando ela. Não está mudando a fase. Ok. Então, tem essa funçãozinha unwrap aqui, que ela desenrola a fase, assim. Tá? É um desenrolar da fase, ou seja, ele pega essas descontinuidades, que ele dá saltos de 2π e desenrola. Então tá aqui a fase dele. Fazer retinha. Professor, mas aqui não é reta. Mas aqui é a parte do sinal onde ele foi rejeitado, tá vendo? A partir daqui o sinal ele foi embora. Não existe mais nenhum sinal aqui. Ele está sendo rejeitado. Na banda passante, ela é linear. A resposta em fase. O que importa é que a resposta em fase é linear na banda passante. Ela é bem retinha aqui. Se você olhasse isso aqui, o que importa também é que todos esses caras aqui iam ter a mesma derivada. Mas, enfim, ele tem esse problema da descontinuidade, porque se você somar sobre 2π, na fase não muda, né? Enfim, então, mas isso aqui é o unwrap. Esse aqui é a fase, ele ajusta essas descontinuidades, essa função unwrap aqui, dá esses ajustes de descontinuidade. Então, deu bem retinho aqui, tá? Então, de fase linear. Se você quiser saber, tem essa função fvtool, ó. Você dá uma olhada direitinho aí na sintaxe das funções, né? Você bota aqui, ó, os coeficientes da equação de diferença, o A e o B, certo? No caso aqui, como é um filtro de fase finita, é um filtro de resposta finita aqui, ó. Então, vocês lembram que quando eu filtro de resposta finita, na função do sistema eu tenho só numerador, não tenho denominador, só numerador. Ou seja, na equação de diferenças, eu tenho só os, eu não tenho os AKs e BKs, certo? Eu vou ter só os Bs, eu não tenho os As, eu não tenho o coeficiente de baixo. Na resposta em frequência ou função de sistema, o numerador é 1. Então, aqui eu botei 1, o numerador é 1 e o denominador. Então, essa é H. Essa FV2, ela faz tudo já. Então, você vai apertando esses botões aqui, ó, aqui é a resposta de magnitude em dB. Você vê que o filtro passa baixo, e em dB, ó, menos 25 fica 10 a menos 2. Tá? Aí, se eu aperto aqui, a resposta em fase, ó, o segundo botãozinho. Tá demorando um pouco aí, não sei porque, tá aqui, ó. Resposta em fase bem retinha. A partir daqui, ó, ele não importa mais, que aqui é o sinal finito, mas aqui também seria reto. Aqui não funciona, isso aqui bem retinho. Aí se você apertar aqui, ó, é o atraso de grupo, a derivada. Ó, a derivada como vai estar constante. Igual a 25, né? 25, ó. 25 no começo. Então, atraso de grupo constante. Certo? Então, perfeito. Esse sinal ele não tem distorção de fase. Ele não desalinha, ele não desincroniza os sinais de entrada na saída. Certo? Se você quiser explicar o atraso de fase também, mas isso aí não vai ser relevante para a gente. Enfim, tem várias, você vai apertando aqui, ó, ele dá a resposta a impulso, ele dá a resposta ao degrau, ele dá o diagrama de polos e zeros, enfim, dá um monte de coisa aí. Tá? Aqui é os dois juntos, então botando também que é a resposta em magnitude e fase ao mesmo tempo.
Tá? Ah, isso aqui é legal, o polo zero, você vê, ó, ele não tem polos fora, como é FIR, lembra? FIR não pode ter polos, só se for na origem, tá aqui, ó. Ele tem 50 polos todos na origem. Tá? Ok? Beleza, então esse foi esse script filtro fase linear. E o filtro fase não linear, ele é menorzinho, né, porque usa uma função pronta para ele, chama butter. Essa função butter, ele faz um filtro de butterwalk, que é um filtro que tem fase não linear, e ele é um filtro de resposta infinita. Tá? Vocês têm com dois coeficientes. O primeiro é a ordem do filtro, só que ele ME, número de coeficientes em cima e embaixo, né? Ele vai ter 10 coeficientes em cima e 10 embaixo. Eu estou botando 10 aqui. E ele entra com uma frequência de corte. Eu estou botando aqui a frequência de corte 0,4 pi. Por que eu estou dividindo por pi aqui? Porque essa butter é uma besteira. Não sei porquê. Ela é um pouquinho a frequência de corte está entre 0 e 1. Visto 0 e pi, 0 e 1. Não sei porquê. Então você tem que dividir a sua frequência em radianos por segundo por pi. A minha frequência em radianos por segundo, ó, isso aqui é em radianos para mol, né? Só que ele não quer entre 0 e pi, ele quer 0 e 1. A frequência normalizada. Então eu tenho que dividir por pi. Vai ficar 0,4. Então pronto. Aí, isso. Coeficientes, a ordem 10, ele tem 11 coeficientes. Aqui, usar essa função FEC-Z, o que ela faz? Você bota os coeficientes da equação de diferenças e ele te retorna a resposta de magnitude. Tá aqui, ó. Basicamente, ela pega os coeficientes e te dá a resposta de magnitude. Amostrada também, em 100 pontos. Eu escolhi 100 pontos aqui, ó. É contínuo, né? Eu tenho que amostrá-la. Eu vou mostrar passa baixa, agora. Ó, aí vai dar assim, ó, tá vendo que não é linear, é quase linear aqui, ó. O que importa mais uma vez é ela ser linear na banda passante, mas não exatamente linear. Eu vou botar o FV2, nesse caso o FV2 eu boto o BA, que é os coeficientes da equação de diferença, o B e o A, certo? Aí vamos ver aqui, ó, tá aqui a resposta em magnitude, né? Passa baixa, a resposta em fase, ó. Agora eu vou botar as duas juntas, ó. Então você vê que esse filtro, aqui, o que importa é aqui, ó, na banda passante é quase uma reta, mas não é exatamente uma reta. Então esse filtro é quase, ele não é de fase linear, mas o que importa é a banda passante. Então na banda passante ele é quase de fase linear. Se eu botar o atraso, ó, o que importa é até aqui assim, ó, 0,4 aproximadamente, frequência normalizada. Então, se eu botar aqui ó, o botãozinho do atraso de grupo, ó, é porque aqui deu esse problema, ele deu esse estourado no final aqui, não sei porquê. Vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui. Vou dar essa estourada ali no final. Aqui, ó. Você vê que o atraso de grupo, ele, aqui na banda passante, ele não é linear, tá vendo? Ele não é linear, mas ele começa a ser altamente não linear perto do 0,4. Até aqui, assim, ele é razoavelmente constante, desculpa, constante. Ele não é constante, o atraso de grupo, foi mal. O atraso de grupo não é constante. O atraso de grupo é resposta em fase não linear, atraso de grupo não constante. Que é uma derivada do outro. Então, isso é um filtro de fase não linear. Então, é uma vantagem quando você vai fazer um filtro, você vê a fase dele. Se a fase for linear, show. Se for não linear, você tem que ver. Se for muito não linear, pode dar problema, porque vai ter a chamada de distorção em fase. Então, um cosseno que está bem aqui, ele vai sofrer um atraso de 4, pouco. Um que está bem aqui vai sofrer um atraso de 10. Né? Vai distorcer bastante. Então, filtros de fase muito não linear, vão ter atrasos de grupos altamente não constantes e vai dar problema. O resto é aquela coisa que eu falei, atraso de fase, resposta a impulso, polos e zeros, enfim. Esse cara agora tem polos, porque ele é a resposta aqui os polos dele. E, pessoal, então com isso a gente termina esse vídeo. Um abraço a todos.